Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sim, tá. Então vamos lá. Julgue os itens a seguir a respeito dos princípios. Então, o que diz o item 1? O princípio da cooperação significa que as autoridades judiciárias de comarcas diversas têm o dever de ajuda mútua quanto à coleta de provas por carta precatória. Conforme nós vimos ontem, o princípio da cooperação significa que todos aqueles que atuarem no processo devem cooperar entre si para que a gente conseguir uma solução rápida e efetiva dentro do processo. Então, não tem nada a ver com carta precatória, tá bom? É aquela brincadeira que eu fiz. Um advogado vai ter que cooperar com o outro? Vai ter que cooperar com o outro. Pelo menos ali na lei vai ter que cooperar com o outro, tá? 2. O princípio da instrumentalidade das formas consagra o respeito às formas legais estabelecidas para a prática de determinado ato. Desrespeitada essa forma, o ato não gerará efeitos, mesmo que cumprida a sua finalidade e não evidenciado prejuízo às partes ou ao processo. O que é o princípio da instrumentalidade das formas? Ele é um princípio que visa facilitar a vida e evitar um negócio que chama jurisprudência defensiva. Antigamente, qualquer errinho que acontecesse dentro do processo, por exemplo, você esquecia de juntar um documento junto com a petição inicial, um documento de identidade da parte. O juiz, ele pegava e extinguia o processo. Ele, ao invés de ele intimar a parte para falar, só faltou aqui a cópia do teu RG, tá? Só faltou a cópia do TRG. Manda aqui que a gente vai dar sequência no processo. Não, ele pegava e extinguia o processo. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que tem um amontoado muito grande de processos? Tem uma demanda muito grande? Então, eles usavam essa jurisprudência defensiva para tentar diminuir o número do processo. Então, qualquer erro que acontecesse ali dentro do processo, qualquer erro, mesmo que a finalidade final fosse alcançada, eles utilizavam para tentar extinguir esse processo, tá? Com o novo Código de Processo Civil, nasceu um novo princípio, que se chama primazia do julgamento de mérito. E ele significa que o juiz, ele deve tentar, de tudo que é forma, julgar aquele processo, dar uma decisão de mérito naquele processo, sabe? Ou seja, analisar realmente o que foi pedido. Porque o que acontecia antes? Ele julgava sem resolver o mérito, ou seja, ele só extinguia, e a pessoa entrava com a ação de novo. Olha só que trabalheira. Então, o princípio da instrumentalidade das formas, ele é um dos reflexos desse princípio da primazia do julgamento de mérito. Então, você vai lá e vai realizar um ato, e ele, embora desrespeite uma forma determinada, alcance o resultado esperado, ele poderá ser convalidado para o juiz. Você considera que ele cumpriu a sua finalidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho o meu domicílio em um lugar. E no contrato está escrito lá que o meu domicílio que eu devo ser citado em determinado lugar em caso de demanda judicial. E aí eles sabem que eu não estou lá naquele lugar, me citam em outro. Me citam lá na minha casa da praia. Eles sabem que eu estou lá. E me citam, me acham lá. Aí eu vou falar, mas olha, do contrato está dizendo que eu indiquei esse endereço para a citação. Só que você concorda que eles me acharam? Eu recebi a citação, assinei. Tá? Então, o ato, embora ele não tenha respeitado uma forma pré-estabelecida, ele cumpriu o seu objetivo. Esse é o princípio da instrumentalidade das formas. Tá? 3. O princípio da instrumentalidade das formas está intimamente ligado ao princípio da economia processual, porque está baseado no aproveitamento de atos processuais viciados, ao invés de declarar nulo. Exatamente, isso que a gente falou aqui. Tá? Então, a gente vai aproveitar aquele ato para também uma questão de economia processual. A pessoa entrou com a ação, pagou as custas, né? O Poder Judiciário, a máquina judiciária se mexeu, os servidores atuaram dentro do processo. Daí imagine, eu extingo o processo sem resolução de mérito, sem resolver a questão, a pessoa vai entrar com a ação de novo, vai pagar custas de novo, o Poder Judiciário vai ter que se mexer de novo, entendeu? Então, é uma forma de trazer economia processual. 4. O processo civil começa por iniciativa das partes, mas se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas na lei. A gente viu lá o artigo 20 ontem, lembra? Falamos bastante dele. Então, o processo
E vocês estão vendo que essa questão é uma questão bem recorrente em provas, esse artigo 20. Então, o processo inicia por manifestação das partes, por interesse das partes. Então, eu, advogada, tenho interesse, eu, parte, tenho interesse que exista uma demanda. Mas, depois que o processo é ajuizado, ele vai se desenvolver por impulso oficial. O juiz vai determinar que ele siga e a forma como ele vai seguir. Certo? E 5, a isonomia no processo civil consiste, sob o aspecto formal, em tratar todas as pessoas igualmente, sem qualquer distinção. Aqui, pessoal, a gente está falando sobre igualdade formal. 5, a isonomia no processo consiste sobre o aspecto formal, em tratar todas as partes igualmente, sem qualquer distinção, tá? Então, aqui a gente está falando sobre a igualdade formal. Ela é formal. Todos devem ser tratados da mesma forma. E existe, por outro lado, o que a gente chama de igualdade material. É que quando a gente equilibra a balança, por exemplo, não é justo que você seja tratado da mesma forma que a Renault, por exemplo, dentro do processo. Você e a Renault estão disputando por causa de um veículo que você comprou e veio com defeito. Não é justo que você e a Renault sejam tratados da mesma forma, porque vocês não são iguais dentro do processo, entendeu? Vocês são diferentes, você não tem o poder econômico da Renault, você não tem conhecimento sobre carros que a Renault tem, tá? Você não tem o poderio de pagar um advogado que a Renault tem, tá? Então, a isonomia material, ela busca equilibrar, da mesma forma, as pessoas que tem algum tipo de deficiência, às vezes tem alguma vantagem dentro do processo, por exemplo, recebimento de precatórios, pessoas idosas têm prioridade no recebimento de precatórios, tá? Para tentar igualar um pouco, porque assim, muito ruim pensar que uma pessoa vai morrer sem receber o valor que lhe é devido, né? Esse negócio dos precatórios é um grande problema. Então, a resposta certa que a gente viu aqui é a B, tá? 3, 4 e 5 são as respostas certas, tá? 23. São princípios que norteiam um novo Código de Processo Civil. Eles colocam um novo ainda, o negócio tem 10 anos e eles colocam que é novo. Justa causa e legitimidade. Não. E a legitimidade, inclusive, é um dos pressupostos processuais, tá? B, duração razoável do processo e boa-fé objetiva, que vocês estão vendo aqui na minha tela que é a resposta certa. Arbitrariedade e cooperação. Imagine se a arbitrariedade vai ser um princípio, tá? Fins sociais e boa-fé subjetiva. Olha lá, boa-fé subjetiva é a visão que eu tenho do mundo, tá? Então, o código, ele tem como parâmetro a boa-fé objetiva, não a boa-fé subjetiva. E cooperação e boa-fé subjetiva, é que a boa-fé subjetiva é o que torna a questão errada, tá? E o dispositivo legal que trata da matéria é o quarto, né? As partes têm o direito de obter em prazo razoável o princípio da razoabilidade na solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, nunca esqueçam que a atividade satisfativa tem que estar dentro. E o 5, aqueles que de qualquer forma participar do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, tá? A boa-fé objetiva, aquela que se espera do homem médio, tá? Não é aquilo que eu penso da vida, é o que se espera das pessoas em geral. Quem acertou essa aí era até fácil, né? O complicadinho dela era essa parte do subjetiva e objetiva. Vocês acertaram? Mandem lá. Acertei, errei. Acertei, a Patrícia acertou, a Nath colocou a A. Então lembra, a legitimidade, ele é um dos pressupostos processuais. Questão 24. O novo Código de Processo Civil estabeleceu algumas inovações no sistema jurídico. Dentre as inovações está o artigo 9, que estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O próprio Código estabelece exceções a esta regra, previstas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 9. Com base nisso, assinale a alternativa que indica uma hipótese não prevista como exceção à regra estabelecida no artigo 9. Tá? Daí vocês vão pegar e vão grifar lá, vão circular. Não, aqui, ó. A gente precisa achar a correta, então, tá? Vamos lá. Daí você vai lá, né? Você que leu o artigo 9, você vai lembrar da redação dele. Tá? Então, tutela provisória de urgência tutela provisória
a 24 deu um nó na sua cabeça? É bem o dispositivo aqui, ó, Ana, bem o artigo 9, tá? Tutela provisória de urgência é aquela questão que eu falei para vocês do plano de saúde. Ah, a pessoa está com câncer, o plano de saúde negou o tratamento, ela precisa urgente de tratamento de câncer. Aí, o que o advogado faz? Ele propõe a ação pedindo para o juiz para que ele determine que o plano de saúde dê aquele tratamento para a parte sem ouvir o plano de saúde. Porque é urgente, se esperar até o prazo do plano de saúde ser para responder e tal, pode ser que a pessoa morra, tá? Então, tutela provisória de urgência, tem uma urgência aqui, tá? Alegações de fato que puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Isso aqui é a tutela de evidência, o nome desse outro caso aqui. E daí você vai ver lá, não vou lembrar o dispositivo, mas depois eu ponho aqui para vocês, mas na tutela de evidência está previsto isso aqui, tá? C. Em ação monitória, sendo evidente o direito do autor, tá? Ó, aqui que é o 701, que eu falei para vocês, que é a ação monitória. E a que sobra, que não existe aqui, é a ação cautelar autônoma, tá? Essa questão, ela era mais interpretativa, você precisava conhecer mais de processo civil para você conseguir interpretar. Por exemplo, isso aqui, ó, você não conclui só lendo o dispositivo, não conclui só lendo o 9, você precisa ler o dispositivo que trata da tutela de evidência. Acho que é o 405, 400 e alguma coisa, 489, por ali, tá? Então, essa questão ela era mais interpretativa e ela exige um pouco mais do candidato. Certo? Tá, 311, disse o Marcos. Isso, então, ó, o Marcos colocou aqui pra gente. Tutela de evidência, vou até anotar já aqui, porque senão depois eu esqueço. Tutela de evidência, artigo 311. Obrigada, Marcos. Então, colocamos aqui, tá? Para vocês lembrarem depois. Artigo 25. Considerando as normas... Alguma dúvida sobre o anterior, pessoal? Ou deu certo agora? Bom, vou entender o silêncio como... Tá, vamos seguir. Não entendi muito bem, mas é o que temos para hoje. Vamos seguir em frente. Tá? Considerando as normas fundamentais do processo civil, dispostas no Código de Processo Civil, assinale o que está incorreto. Daí vocês vão fazer, vocês vão pegar e vão grifar aqui a incorreta, que a gente quer incorreta, né? Na hora da prova, não esqueçam de grifar, senão no estresse, vocês acabam quebrando a cabeça para achar a alternativa correta. Não esqueçam de grifar. Em razão da colaboração, todos os sujeitos que atuam no processo, inclusive o juiz, devem cooperar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, decisão de mérito justo e efetivo. Isso mesmo, artigo 6º, né? A gente viu ali. Então, essa está correta, então não é o nosso gabarito. B. A conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo juiz, advogado, defensores públicos e membros do Ministério Público. Certinho, a gente está falando do artigo 3º, parágrafo 3º. É exatamente isso. Ela está correta, então ela não é o nosso gabarito, a gente quer a errada. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, aqui que está o problema, e econômicos, aos fins sociais apenas, estaria certo, tá? E as exigências do bem comum, zelando pela promoção da dignidade da pessoa humana. Então, o que o artigo 8 determina é que se observará os fins sociais e as exigências do bem comum, não tem fins econômicos, tá? O juiz, ele não atenderá aos fins sociais, não atenderá aos fins econômicos, tá? Pelo princípio da publicidade, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Todavia, tramitem em segredo de justiça os processos em que exige o interesse público social. Verdadeiro, né? A gente viu que em alguns casos haverá determinação de segredo de justiça.
até para evitar que algumas irregularidades aconteçam. Por exemplo, se você coloca dados bancários, contei para vocês do estagiário lá, do TJ, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver. O que ele fez? Não sei se os processos eram físicos ou eram digitais, sei que ele tinha acesso a esses processos. E nesses processos tinham cópias de cartões de crédito das partes. O que o bonito fazia? Ele pegava os dados do cartão de crédito e começou a comprar um monte de coisa no cartão de crédito das pessoas, das partes no processo, e mandava entregar lá no Tribunal de Justiça. Ele comprava tênis, comprava blusa. Imagine só que loucura, gente, tá? E se restringindo o acesso a esses dados, a esses processos, já aconteceu isso? Imagine se fosse aberto. Se você tivesse que colocar ali os seus dados bancários para resolver fazer uma diligência, um processo relativo a alguma coisa bancária, aí alguém vai lá e pega os seus dados, né? Sabe que os dados são o ouro da atualidade, né? Então, tem que tomar cuidado e vocês, como servidores, é que vão trancar esses processos. O juiz vai determinar e vocês vão fechar isso, colocar a justiça gratuita, restringindo a visualização. E o julgamento, segundo a ordem cronológica de conclusão pelos juízes e tribunais, é de atendimento preferencial. Essa aqui eu quero que vocês respondam. Verdadeiro ou falso? Você sabe que é falso, né? A gente já viu. Quer dizer, a gente viu que é correta, né? A gente já viu que é correta, então nem adianta. Então, se tivesse aqui obrigatório, estaria errado. Tá, mas a gente quer... Aqui está preferencial. Então, a gente estava procurando a resposta incorreta e a gente achou que é a letra C. Certinho? Alguma dúvida? Não havendo dúvidas, tomar um golinho de água. Vamos seguindo. De acordo com o disposto no Código de Processo Civil vigente, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente quer achar o que está errado de novo, né? Tá? Pego aqui. Vamos grifar. Vamos fazer tudo que a gente precisa que ela fique bem evidente. A gente quer a resposta errada. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade. Tá. O que é importante vocês terem em mente, pessoal? Existe em alguns casos, será feito o segredo de justiça, né? Só que, em regra, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Então, a regra é sempre a publicidade, a exceção é o segredo de justiça, tá? B. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada somente a presença das partes, de seus advogados, defensores públicos ou Ministério Público. Verdade, isso mesmo, para a gente, né, evitar que aconteça como aconteceu lá do menino, do estagiário, pegar e usar o cartão de crédito das pessoas que estavam lá no processo. Certo? A gente vai colocar segredo de justiça e autorizar a presença só de algumas pessoas. E claro, né, gente, dos servidores que vão movimentar o processo. C. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Isso aqui nossa, isso aqui é chato pra caramba. E quando eu trabalhei lá no tribunal, tá, não tinha essa lista. Tipo, tinha essa lista, mas ela não era colocada à disposição. Agora, provavelmente deve ser, né? Até por causa das facilidades, tá? Mas, enfim, lembrem disso. A lista de processos aptos a julgamento, então, aqueles processos que estão prontos para serem julgados, ela deve ficar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores, para ver se os juízes eles estão respeitando preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para julgamento, tá bom? A da 26. Esse aqui ele é expresso no Código de Processo Civil, tem um dispositivo que diz exatamente isso, Ana, tá? Então, ele é um dispositivo que está expresso no Código de Processo Civil. Não coloquei aqui, mas depois o Marcos acha aí pra gente, tá? Então, é isso. A resposta da nossa alternativa é a D. Certinho?
Tá, não li, né? Os juízes e os tribunais deverão seguir a ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças e acordos, tá? Eu pôr errado aqui, tá esse deverão aqui, tá? Deverão. Preferencialmente, tá? Deverão parece que é uma ordem. Gente, processo civil eu tô achando que tá, eu achei umas questões ali mais complexas do que direito civil, na verdade, tá? Em geral, assim, sabe? Então, exigindo mais, porque todas essas questões aqui são questões de prova, não inventei elas da minha cabeça, eu peguei, tá? Lá no que concursos, copiei de lá e coloquei aqui para vocês. Então, embora eu seja louca, essas não fui eu que criei. Vamos lá. Artigo 20, questão 27. Tá demorando hoje para baixar, entendeu? O software na minha cabeça. Eu ia falar artigo de novo. Item 27. Sobre a jurisdição e da ação. Assinale a alternativa incorreta. Vocês viram que eu coloquei bastante incorreta nessa para vocês? Foi proposital, porque eu quero que vocês prestassem atenção na incorreta. Tá? Prestassem atenção, porque isso aqui faz toda a diferença. Eu já fiz prova que eu fiquei quebrando a minha cabeça para achar a alternativa correta. Mais de uma vez já aconteceu. Fiquei lá, mas cadê a alternativa correta? Mas essa aqui parece correta, e essa aqui parece correta também. Nossa, mas essa aqui parece correta. E fiquei lá, quebrando a minha cabeça, e não percebi que era para eu achar errada. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Então, grifem lá, circulem. Tá? Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, pressupostos da ação. Isso aqui são os pressupostos processuais. Pressupostos. Requisitos essenciais para que a gente postule em juízo, tá? O que é interesse? Interesse quer dizer que o resultado da demanda trará alguma vantagem para você, trará algum resultado prático para a sua vida, tá? Eu não tenho interesse, por exemplo, não, sou advogado, né? Mas se, digamos que não é o meu cliente, eu não tenho interesse, e, por exemplo, que a Mariazinha tenha aposentadoria lá no Rio Grande do Sul, se eu não sou advogada da Mariazinha, tá? Então, por que eu vou entrar com uma ação querendo a aposentadoria da Mariazinha? E de outra forma, eu não tenho legitimidade para postular isso, tá? Que significa que aquela pessoa que vai ser beneficiada de alguma forma pela ação, ela tem que ter interesse, ela tem que entrar com a ação. Então, quem tem que entrar com a ação é a Mariazinha da Serra. A Mariazinha da Serra que tem legitimidade e a Mariazinha da Serra que tem interesse, tá? B. O interesse do autor não poderá se limitar à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Pode sim. Ó, é expressamente previsto no artigo 17, tá? Para postular em juízo, você precisa ter só interesse e legitimidade. Tá? Interesse e legitimidade. Tá? Precisa ter interesse e legitimidade. C. Ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso é verdade. Por isso que eu não posso lá entrar com a ação da Mariazinha da Serra, tá? Não posso pleitear direito alheio, o direito da Mariazinha, do meu nome, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso aqui é um exemplo dessa última parte aqui, é quando o Ministério Público ele entra com a ação em nome das outras pessoas. Por exemplo, teve uma empresa de telefonia que ela estava cobrando nas contas de todo mundo, todos os clientes dela, ela era bem grande, 1 centavo a mais. 1 centavo a mais. Aí, imagine, né? Você vai perceber que tem 1 centavo a mais sendo cobrado. E se você perceber, você vai questionar isso? Em regra, não, fala, deve ter subido um pouquinho, vida que segue, né? Aí, e por outro lado, você não vai entrar em juízo para processar a empresa para requerer o teu 1 centavo de novo. Teu tempo vale mais do que isso, não é verdade? Nesses casos, o Ministério Público pode entrar com uma ação coletiva, porque concorda comigo que 1 centavo meu, 1 centavo seu, 1 centavo de 1 milhão de pessoas é bastante dinheiro?
Então, nesse caso, a lei autoriza que uma outra pessoa, que outro órgão entre com a ação representando a gente, tá? Então, eles vão pleitear direito alheio, nosso direito, em nome próprio, em nome do Ministério Público, tá? Então, esse é um exemplo desse dispositivo. E esse está certo também. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da autenticidade ou da falsidade do documento, isso aí. E C, tá? É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação dos direitos. Isso mesmo, tá? Pode ter uma ação meramente declaratória. Você não precisa requerer nenhum bem da vida, tá? E aqui eu coloquei o artigo 17 de novo para vocês lembrarem bem dele. Certinho? Dúvidas? Questões? Tá? Vamos seguir então. 28. O Estado Democrático de Direito é caracterizado pela distribuição de suas funções ou poderes e pelo respeito à Constituição Federal. Sobre a função jurisdicional do Estado, assinale a alternativa? Incorreta. Meu Deus! No próximo simulado eu vou misturar correta com incorreta. Essa aqui eu coloquei de propósito, bastante incorreta, para vocês prestarem atenção mesmo, tá? Quem que percebeu que tinha bastante incorreta? Comente aí, vocês perceberam que estava pedindo bastante? Em prova, geralmente, não pede tanto incorreta quanto eu coloquei aqui. Eu coloquei bastante. A Larissa percebeu que tinha bastante incorreta. Você circulou lá, Larissa. Não tinha como, né, no computador. Mas você grifou, né? Ó, tem que ver. Ó, a Nath também viu. Isso aí, gente. Na hora da prova, isso aqui é muito importante. Você perde uma questão. E se vocês estiverem, na hora da prova, estiverem quebrando muito a cabeça para acertar, vocês leiam o enunciado de novo para ver se não é incorreto. Às vezes foi isso que aconteceu. Tá? A jurisdição é a atividade estatal revestida de imperatividade e exercida por agente imparcial. Tá? A Larissa disse que sempre destaca. É isso aí, Larissa. Imperativo é aquilo que é uma ordem, sabe? Que pode ser imposto. Imperativo, ele pode ser imposto. E é exercido por um agente imparcial, que é o juiz, que ele precisa ser imparcial para julgar a causa, né? B. As decisões dos órgãos jurisdicionais têm aptidão para se tornarem indiscutíveis, mas são passíveis de revisão pelas demais funções estatais. Esse aqui era uma pegadinha que ela estava bem discreta aqui dentro da questão, tá? Então, as demais funções estatais não podem revisar as decisões judiciais. Tá? Imagine o Poder Executivo. Não gostei do que você decidiu nesse caso concreto. Vou reformar. Ou o Legislativo, tá? As demais funções estatais não podem, então, rever as decisões jurisdicionais, tá bom? Então, essa aqui é incorreta, ela estava bem sutilzinha aqui. Quem leu rápido, passou o olho assim, pensou, demais funções estatais deve ser o Tribunal de Justiça, deve ser o STF, o STJ. Tá? Daí passou a questão, errou a questão por causa disso. Ela era uma pegadinha bem discreta, essa aqui. C. Embora dotada de imperatividade, a jurisdição não é o único meio de solução de conflitos reconhecido pelo Estado, podendo o jurisdicionado optar por outros meios, como, por exemplo, a autocomposição. Não só optar, né, pessoal? Como nós vimos, o Código de Processo Civil atual, ele incentiva a autocomposição dentro da demanda, tudo aquilo que a gente viu, o judiciário está atolado, e também, quando a gente estuda essa parte de autocomposição, a taxa de sucesso e de felicidade das pessoas com o que foi feito, ela aumenta se elas participam da solução, sabe? Então, a autocomposição é importante e é bem incentivada. D. Embora as formas de atuação da jurisdição possam ser divididas, como função exercida pelo Poder Judiciário, a jurisdição é una. Exatamente, a jurisdição é una, tá? O que se divide são as atividades que vão ser exercidas ali dentro. E, pelo princípio da inércia, em regra, a jurisdição deve ser provocada. Depois de instaurada a demanda, o processo se desenvolve por impulso
oficial. Ó, aqui, aquela questãozinha de novo, aqui, essa aqui, a gente já viu umas 3 perguntas, né, pessoal? Então, isso aqui é bem recorrente. Certinho? Alguma pergunta? Vão mandando aí que eu vou seguindo aqui. Se eu achar a pergunta, eu paro e leio, tá bom? 29. Sobre a jurisdição, a ação e as disposições constitucionais e legais acerca do tema, analise as alternativas abaixo. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, certo? Certo, a gente viu, né? Interesse e legitimidade. 2. O interesse do autor pode limitar-se à declaração de autenticidade ou de falsidade do documento. Isso mesmo, pode sim. Tá? Isso aí está no artigo 19. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição é previsto expressamente tão somente na Constituição. Não. O que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição? É aquele dispositivo que diz assim, que não se excusará da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Está dizendo assim, ó, qualquer problema, cidadão, que você tiver, você pode trazer aqui pelo poder judiciário, tá? Então, esse é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não dá para afastar a jurisdição. A jurisdição, ela vai poder ser aplicada sempre. Na verdade, isso aqui é um princípio geral, né? A gente sabe que tem casos que a jurisdição ela é afastada assim, tá? E tá falando que ela é só prevista na Constituição, tá? Mas não é, porque ela tá prevista aqui, ó, no artigo 3º do Código de Processo Civil. Então, a resposta certa é a B, que diz que é a 1 e a 2 que estão corretas. Então, para postular, daí eu coloquei com os dispositivos. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 19.2. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, à autenticidade ou falsidade do documento. E o 3, não se excluirá da apreciação, não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito. E vamos para a última. É a última essa? Essa aqui é mais elaboradinha, né? Vamos para a última de processo civil. Arnaldo Malbec foi surpreendido em sua residência com cobrança de fatura de cartão de crédito da empresa Processa Cartão Master, exigindo o pagamento da anuidade no valor de R$ 350. E resignado, procura a Defensoria Pública mais próxima, buscando solucionar seu problema. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil sobre a jurisdição e ação, é correto afirmar que a. O defensor público não poderá ingressar com ação meramente declaratória? Pode entrar com ação meramente declaratória, como nós vimos lá, tá? A ação, ela pode ser só para declaração, só para obter uma declaração de alguma situação jurídica, sabe? Por exemplo, eu posso entrar, se alguém está me devendo, eu posso entrar com uma ação buscando a declaração judicial que aquela pessoa está me devendo, mesmo que eu não queira executar a dívida dentro do processo, tá? B. O interesse de Arnaldo Malbec pode ser limitar a declaração da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Exatamente aqui o dispositivo correto, tá? C. Em casos excepcionais, é possível ação meramente declaratória, desde que tenha ocorrido a violação do direito cuja prova deve ser pré-constituída. Tá? Então, em casos excepcionais, não, né, gente? A gente pode entrar com ela, tá? Desde que tenha ocorrido a violação de direito. E aqui o dispositivo fala que, ainda que não tenha ocorrido a violação do direito, tá? Ainda que não tenha ocorrido a violação do direito, você pode entrar com uma ação meramente declaratória. D. O interesse e a adequação da demanda de Arnaldo Malbec não pode se limitar à declaração de autenticidade ou falsidade de documento, pois o Código de Processo Civil exige pedido combinatório. Não, tá? Pode sim se limitar à declaração de autenticidade. Tá? Então, é importante lembrar que a ação pode ser declaratória. O interesse de Arnaldo Malbec só poderá ter por objetivo a declaração de autenticidade ou falsidade do documento se for público, dado a necessidade de proteção dos valores, símbolos e sinais da administração pública. Tá? Nada a ver, isso aqui, o examinador ele inventou ali uma coisa que ele achou que ia ficar chique, ia parecer certo, colocou aqui, tá? Mas pode sim, e a ação declaratória, ela não exige um documento público, tá? E coloquei aqui, por final, o dispositivo artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da
existência, inexistência ou de modo de ser de uma relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade do documento. E essa foi a última de processo civil. Bom trabalho, bom descanso, não, bom trabalho, né? E até amanhã. Tchau, tchau!